Bem-vindo à primeira aula do RDC. Nosso objetivo nesse primeiro momento é fazer uma apresentação geral do que é o RDC, quais são os princípios, quais são os objetivos e para quais objetos ele se aplica. O que a gente vai ver nesse momento é a apresentação do RDC, os princípios, a aplicação e os desafios que se põem com o surgimento de uma nova lei, um histórico do arcabouço legal, a regulamentação do RDC por meio de decretos, a aplicabilidade da Lei 8666 como ajuda do entendimento da aplicação do RDC e de que maneira a gente pode utilizar a jurisprudência para que os entendimentos em relação ao RDC sejam mais seguros. Em relação ao livro, nós trataremos mais diretamente do capítulo 1, em que a gente aprende a utilizar o livro RDC na prática, e o capítulo 2, que trata de questões gerais, mais diretamente o item 2.1, que fala dos princípios e da filosofia do regime, o 2.2, o âmbito e incidência do RDC, e o 2.3, a aplicação da Lei 8666. O que é o RDC? Como surgiu o RDC? De que maneira ele se enquadra no arcabouço normativo e na evolução histórica das leis que procuraram orientar os gestores na boa licitação e no bom emprego de recursos públicos? Volto a 1986, quando o normativo que disciplinava toda a questão licitatória era o Decreto 2.300. Esse Decreto 2.300 apresentava algumas falhas em relação à objetividade do que se pretendia licitar. A Lei 8666 surgiu em 93, decorrente de um cenário político delicado. Se você se lembra, em 92 houve o impeachment do presidente da República e, durante diversas discussões no Congresso Nacional, notou-se a necessidade de se aprovar uma orientação para que os gestores tivessem mais claro o que exigir, como exigir, o que era uma proposta mais vantajosa. Com base nessa Lei 8666, que já completou 20 anos, as licitações e contratos vêm sendo conduzidas envolvendo milhões e milhões de reais durante esses últimos anos. Houve uma grande evolução com a aprovação da Lei do Pregão, a Lei 10.520. Essa lei incorporou as vantagens da tecnologia da informação, como lances abertos, utilização de internet para processamento das licitações. A Lei 12.462, a lei do RDC, da qual trataremos diretamente neste curso, acabou incorporando as vantagens de todo esse arcabouço normativo, seja em termos de 8666, seja em termos da Lei do Pregão, seja algumas vantagens da própria Lei de Concessão e de PPP, e buscou, decorrente de um momento importante no país, o desenvolvimento de obras da Copa do Mundo e Olimpíadas, trazer ao gestor ferramentas mais flexíveis para que as licitações pudessem ter prazos reduzidos e a proposta mais vantajosa pudesse ser buscada. Mas não é apenas esse conjunto normativo que eu acabei de citar que deve ser o foco de todos aqueles que cuidam das licitações e contratos. A gente precisa ter uma visão sistêmica de todas as leis, o plano plurianual, a lei orçamentária, a lei de diretrizes, as leis de responsabilidade do exercício profissional, todas elas devem ser contempladas de uma forma única para que o objeto possa ser contratado com vistas à seleção da melhor proposta. Quais os objetivos do RDC? Eu acho que essa é a questão importante. E antes de dizer o objetivo do RDC, a pergunta é qual é o objetivo de qualquer normativo ligado à licitação. E o objetivo é seleção da melhor proposta. O que é a melhor proposta? Essa é a grande discussão. Melhor proposta é aquela que consegue atender com o melhor preço possível a necessidade da administração. Portanto, o primeiro passo para que a gente possa iniciar um processo é ter muito clara qual é a nossa necessidade. O que a administração precisa contratar. Nesse aspecto, é de se salientar que a caracterização do objeto tem uma grande novidade no RDC. Além da antiga possibilidade prevista de se licitar com um projeto básico, abre-se uma nova alternativa, que é a possibilidade da contratação com anteprojeto. A grande discussão entre projeto básico e anteprojeto
como veremos durante esse treinamento, está na definição de o que contratar. No anteprojeto, eu defino a minha necessidade. As empresas buscarão atender a minha necessidade. No projeto básico, eu digo como elas devem atender a minha necessidade. Eu detalho melhor o meu objeto. Essa será a grande discussão e teremos a oportunidade na aula de contratação integrada, que é a contratação específica que cuida da licitação com base em um anteprojeto, discorrer melhor sobre todos esses aspectos. Mas, voltando à questão da melhor proposta. O que é a melhor proposta? Tanto a Lei 8666 quanto o RDC falam em proposta mais vantajosa. E a mais vantajosa deve ser vista de uma maneira sistêmica em relação a preço, qualidade e prazo de fornecimento. E, para isso, nós teremos que avaliar os princípios e as diretrizes que o RDC nos traz. Objetivos do RDC estão no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.462. O primeiro deles é ampliar a eficiência nas contratações públicas. A Lei 8666 trazia uma amarração maior ao gestor. O RDC vai nos trazer mais flexibilidade na aplicação dos procedimentos. Promover a troca de experiências e tecnologias na medida em que será dado ao particular, em algumas situações específicas, a possibilidade de trazer a tecnologia que é da sua especialidade. Não será mais a administração a responsável por definir exatamente como o objeto será feito. O particular poderá, por meio da sua experiência, fornecer à administração propostas alternativas que atendam à sua necessidade primária. E, com base nisso, incentivar a inovação tecnológica. E também assegurar o tratamento isonômico de todos os licitantes, em conjunto com a preocupação da seleção da proposta mais vantajosa. De plano, é importante que não confundamos a proposta mais vantajosa com a proposta de menor preço. Em algumas situações, a de menor preço será a mais vantajosa, em outras não. Precisaremos saber separar a diferença entre as duas e o RDC nos traz diversas orientações para que possamos aplicar no momento do processamento das propostas. Em relação aos princípios, o RDC acaba trazendo os princípios constitucionais e ainda complementando com alguns princípios que já constavam da Lei 8666. A eficiência, o desenvolvimento nacional sustentável, a vinculação ao instrumento convocatório, a economicidade e o julgamento objetivo são alguns desses princípios relatados no artigo 3º do RDC. Além dos princípios, diretrizes, como padronização. Percebemos uma grande preocupação do legislador em relação à padronização, seja do objeto, seja dos procedimentos. Essas diretrizes são trazidas no artigo 4º. E o objetivo da padronização é fazer com que a administração caminhe num círculo virtuoso. Por que errar sempre? Na medida em que eu tive uma experiência que não foi a melhor e consegui uma solução para melhorar o problema que eu tive, nada mais natural que essa solução seja incorporada nos procedimentos futuros. Portanto, devemos sempre avaliar os parâmetros da melhor proposta. E a esse respeito, o professor Gessé Torres nos traz umas considerações muito interessantes que eu gostaria de trazer para você. Meus amigos, essa é uma questão que desafia um processo evolutivo. Penso que a introdução do desenvolvimento nacional sustentável no artigo 3º da Lei 8666 criou uma nova cláusula geral para todas as licitações e contratações da administração pública brasileira, ao lado da isonomia e ao lado da busca da proposta mais vantajosa. Todas são cláusulas gerais, no sentido de que todo o contexto da Lei 8666 só fará sentido diante das finalidades legais e constitucionais do princípio licitatório, se ao mesmo tempo atenderem a essas cláusulas. O tratamento isonômico entre os licitantes, a busca da proposta mais vantajosa para a administração e o desenvolvimento nacional sustentável. Logo, não consigo mais dissociar a proposta mais vantajosa do desenvolvimento sustentável.
Eu não posso admitir, diante desta novidade legislativa, que a proposta mais vantajosa possa deixar de atender a requisitos de sustentabilidade. Terá de atendê-los, ou não será mais vantajosa. A proposta mais vantajosa passa a ser aquela que oferte as condições melhores para a administração, desde que atendidos os requisitos de sustentabilidade. Se a proposta eventualmente ofereça uma condição altamente vantajosa do ponto de vista do preço, por exemplo, mas desatenda aos requisitos de sustentabilidade, não será uma proposta que se harmonize com essas 3 cláusulas gerais do artigo 3º da Lei 8666. Pois bem, então o que é preciso fazer no processo evolutivo para que essas 3 cláusulas gerais efetivamente se conjuguem, se articulem a cada licitação, a cada contratação? É preciso que nós caminhemos, avancemos na definição de requisitos legais de sustentabilidade. Já temos alguns passos dados pelas entidades normalizadoras, essas tipo ISO, ABNT, CONAMA, são entidades que estão expedindo normas normalizadoras de requisitos técnicos de bens, produtos, serviços, para que eles atendam à sustentabilidade. Então será necessário que o edital faça referência expressa a essas normas expedidas por entidades credenciadas de normalização técnica e vincule a apreciação da proposta ao atendimento desses requisitos das entidades normalizadoras, em conjunto com a maior vantagem que possa advir do preço cotado. Então, mas vejam que isto é muito complicado. Ainda recentemente assistimos a uma excepcional palestra de uma grande autoridade brasileira sobre análise de ciclo de vida de produtos, que no final das contas mostra a origem de cada um dos elementos, dos componentes, dos insumos que são utilizados para chegarmos ao produto final. E cada um desses componentes, etapas ou insumos tem a seu turno de atender também a requisitos de sustentabilidade. E já há fórmulas que estão sendo encaminhadas para termos como chegar à análise do ciclo de vida de cada bem, serviço ou produto. E acredito que no futuro essa nova área de estudo, de conhecimento, análise do ciclo de vida de materiais, produtos, bens, serviços, será incorporada pela legislação, pelas práticas administrativas, visando identificar qual é o objeto que atende e qual é o que não atende aos requisitos da sustentabilidade. O que não atende simplesmente deve ser excluído da licitação, ainda que o seu preço possa ser muito conveniente para a administração, mas não será adequado ao desenvolvimento nacional sustentável. Considerando as reflexões do professor Gessé, trago outras reflexões. De que forma o RDC procura viabilizar a obtenção da proposta mais vantajosa? Existe um acórdão do Tribunal de Contas da União, o 3011/12, que destaca as grandes inovações que o RDC acabou propiciando àqueles que cuidam das licitações. Vou ler um pedacinho dele, mas você tem ele na íntegra, na transparência disponível aí no nosso site. Incluiu-se no RDC um arsenal de mecanismos para melhor dotar os gestores de instrumentos para contratações que mais atendam ao interesse público. Delinearam-se outros meios para objetivar o que vem a ser a melhor proposta. Nessa miríade de possibilidades, o gestor passa a ter um grande dever de motivar. Na medida em que o RDC abre opções de aplicações para o gestor deverá, de forma objetiva, motivar qual opção ele está acolhendo. Nesse cenário, a estrutura apresentada na transparência traduz muito bem a necessidade e as preocupações que o gestor deve ter. Na medida em que o RDC coloca à disposição mais ferramentas, ele acredita na discricionariedade do gestor. E, nesse diapasão, será maior o dever de motivar as opções feitas em cada situação concreta. O RDC é uma trilha, diferentemente da Lei 8666, que é um trilho. A 8666 disciplinava de forma direta, com pouca flexibilidade para o gestor, o que fazer e quando fazer. O RDC abre um leque de opções. O gestor
dentro desse leque, escolherá a que melhor se enquadra na sua situação. Considerando que o RDC é um regime mais aberto, seria interessante a gente ouvir um doutrinador de primeira linha, professor Jacobi, a respeito dos cuidados que devem ser adotados na aplicação do RDC. Foi muito anunciado no Brasil que o RDC consegue reduzir o prazo das licitações. Na verdade, nós temos restrições a esse entendimento. Por quê? Porque os órgãos públicos estão, neste momento, sendo rotulados de incompetentes, porque usavam uma lei ultrapassada, eles estão licitando sem projeto básico, estão licitando com anteprojeto. Quando já tem projeto básico, o RDC consegue acelerar sim também a licitação, porque inicia com a fase da proposta. Portanto, os recursos são menores, são feitos numa só oportunidade no final do procedimento. Então é preciso ter serenidade para uma avaliação precipitada, para que não ocorra uma avaliação precipitada. Veja, o RDC, por dispensar o projeto básico, tudo pode ir para a rua agora, basta ter um anteprojeto. E ele tem uma vantagem procedimental que alguns estados já possuíam. Bahia já possuía, Maranhão já possuía, que era a possibilidade de inversão das fases da licitação. Isso é o que torna mais rápido um procedimento licitatório. E torna menos problemático quando o recurso é feito em apenas uma etapa. Acredito que o RDC é uma lei que traz modernidade ao país, mas é preciso certa cautela na avaliação dos números que são eventualmente apresentados. Outra questão importante para se avaliar é a questão da discricionariedade, porque o RDC é um regime aberto e ele permite a amplitude da discricionariedade para o servidor público. Nosso pensamento sobre isso é que isso é uma questão bastante tormentosa para o servidor público. Por quê? Porque o RDC, ao contrário da segunda medida provisória do pregão, o RDC não previu a necessidade de prévia qualificação de todos que vão operar o RDC. Limitou-se laconicamente a estabelecer que a comissão de licitação deve ter 2 membros qualificados, quando, na verdade, é toda uma estrutura que tem que ser qualificada. Portanto, os órgãos, antes de aplicar o RDC, deveriam ser obrigados a qualificar todos os seus servidores que vão interferir nas diversas etapas da qualificação. É voz corrente entre todos os órgãos de controle no Brasil que mais de 80% das irregularidades são devidas à falta de qualificação do servidor. Ou seja, é exatamente o ponto em que o RDC foi cego. Eu acredito que instrumentos como esse, que todos agora estão tendo alcance, como um curso como esse, como um trabalho extraordinário, extremamente direto, objetivo e de cunho muito prático, que Cláudio Sarian e Rafael desenvolveram num dos livros que a editora Fórum fornece, essa possibilidade de se autoqualificar passa a existir. Nós entendemos que é necessário maior investimento nessa área, senão nós vamos repetir os erros que temos cometido em todos os anos anteriores à nossa história. Editamos uma lei sem pensar em quem vai aplicá-la. E quem vai aplicá-la é cada um dos que estão aqui também assistindo esse curso. Muito bem. Em face dessa flexibilidade, a primeira pergunta é: para quais casos eu posso utilizar o RDC? E esses casos estão relacionados no artigo 1º da Lei 12.462. O RDC teve início com uma preocupação de focar as obras de Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas. Os bons resultados alcançados com as reduções de prazos licitatórios levaram o legislador a gradativamente ampliar a utilização do RDC. Por esse motivo, pode ser utilizado para as obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS, também para as obras dos estabelecimentos penais e dos sistemas públicos de ensino. Além do tratamento direto da Lei 12.462, outros normativos acabaram indiretamente autorizando a aplicação do RDC. Como exemplo, a ampliação dos aeródromos públicos pela Lei 12.833, as ações relacionadas à guarda e conservação de produtos agropecuários, Lei 12.873,
Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, na Lei 12.815, ações de prevenção em área de risco, Lei 12.340, e ainda obras para o atendimento da mulher em situação de violência, Lei 12.865. Vê-se, portanto, que um regime diferenciado que tinha, há alguns anos atrás, um foco muito bem delineado, acabou sendo ampliado por conta da percepção do legislador que algumas melhorias significativas no processo foram incorporadas. Mas um detalhe, o RDC é opcional. Eu acabei de citar uma relação de empreendimentos que podem ser licitados pelo RDC, mas caberá ao gestor a opção pelo RDC. E caso essa opção seja feita, há um afastamento da aplicação da Lei 8.666, diferentemente do pregão, a Lei 10.520, na qual a aplicação da 8.666 era subsidiária. Portanto, se há um afastamento da 8.666, a pergunta é: de que maneira eu posso me socorrer da jurisprudência estabelecida nesses últimos 20 anos, afetas à Lei Geral de Licitação? Eu devo analisar a situação específica. No primeiro caso, se houver, por parte do RDC, uma referência direta à Lei 8.666, eu posso aplicar a jurisprudência construída pelo TCU e pelos Tribunais de Contas dos Estados de forma integral. Porém, se essa referência expressa não estiver constando do RDC, eu vou ter que fazer uma análise um pouco mais acurada. Em algumas situações, o RDC repete literalmente expressões da Lei 8.666, como, por exemplo, a definição do projeto básico ou a definição de alguns regimes de execução. Nesse caso, a jurisprudência construída continua plenamente aplicável. Em outras situações, não há referência a 8.666 e muito menos um texto parecido com a 8.666. Nessa situação específica, será fundamental avaliar de que maneira os fundamentos que levaram a entendimentos na Lei Geral de Licitações poderão ser aplicados. Lembre-se sempre, lei boa é lei velha. Por quê? Porque a jurisprudência já está construída. No caso do RDC, temos uma lei nova. Será importante um amadurecimento de alguns posicionamentos dos tribunais de contas para que possamos ter maior segurança na aplicação do RDC. Não obstante, nestes últimos 3 anos, já houve uma significativa evolução dos entendimentos. Todos eles serão trazidos aqui nesse treinamento para você. Um outro ponto interessante em relação à Lei 12.462 é a referência a regulamentos. Em diversas passagens da lei, ela não define ou não aprofunda determinado conceito, deixando para que regulamento o faça. E nesse particular, há o Decreto 7581 de 2011, essencial para que possamos aplicar o RDC na sua plenitude. Esse decreto, aprovado pelo Presidente da República, tem aplicação para a União e, em algumas situações, pode ser plenamente aplicado por estados e municípios. Como exemplo da utilização de regulamentos, cito o artigo 16 da Lei 12.462. Esse artigo diz: nas licitações poderão ser adotados os modos de disputa aberto e fechado que poderão ser combinados na forma do regulamento. Portanto, será essencial a pesquisa a esse regulamento, no caso o Decreto 7581, para que a gente possa ter a melhor precisão e a aplicação com segurança desse dispositivo. Vantagens dessas referências a regulamento é a possibilidade de rapidamente haver ajustes em dispositivos que, durante a sua aplicação, os gestores possam perceber falhos ou obscuros. E ainda, os estados e municípios poderão, em cada regime de competência, aplicar ou alterar o Decreto 7581 sem, obviamente, contrariar a Lei 12.462. Surge então a questão: quais os desafios da aplicação desse novo normativo para a administração e para as empresas? Toda inovação traz risco e precisamos aprender a conviver com risco, aplicar um plano de gestão de risco para que as novidades não nos tragam dor de cabeça. A pesquisa jurisprudência, sem dúvida alguma, é uma excelente referência
para reduzir de forma significativa esse risco. Perguntam, houve um aperfeiçoamento ou um retrocesso no RDC? E, nesse particular, duas correntes. A primeira defende o aperfeiçoamento, e eu compartilho dessa corrente, porque abre um leque maior de alternativas para cada gestor. A segunda diz que existe um grande risco em termos de possibilidade de contratação com anteprojeto. Concordo com essa corrente, mas devemos saber conciliar, acompanhar e identificar quais são esses riscos com a adoção de medidas corretivas. Eu não tenho dúvida de que, na medida em que as alternativas são postas à mesa para que o gestor as aplique, será de maior facilidade para cada um a detecção da melhor solução em cada caso concreto. Mas, para que isso possa ser feito, será essencial a capacitação dos servidores. Na medida em que a 8666, lei de 20 anos atrás, definia um caminho rígido, rigoroso, em que não havia dúvidas de qual alternativa aplicar, diferente a situação do RDC. Nesse caso, eu preciso conhecer cada uma dessas alternativas e quais as consequências da aplicação. Portanto, a capacitação é essencial. Como exemplo, a absoluta novidade no RDC é a negociação na fase externa da licitação. A comissão precisa estar preparada para negociar com os licitantes, em especial o licitante vencedor, para alcançar aquela proposta mais vantajosa. E, nesse particular, o professor Jacobi tece considerações muito interessantes que eu gostaria que você ouvisse. A pré-qualificação, tradicionalmente, na doutrina, nós já dividimos em pré-qualificação de licitantes e pré-qualificação de objetos. Os dois já tinham jurisprudência consolidada. Então, nós podemos, antes de fazer uma licitação, mesmo não tendo recursos, convocar todos para que demonstrem, de um determinado setor, a habilitação necessária para a futura licitação. Na pré-qualificação de objetos, a administração solicita a todos os possíveis licitantes que ofereçam os objetos que vendem, com a marca, modelo, ano, para um exame técnico do que vem a atender a administração pública. Então, nós já tínhamos consolidado na jurisprudência as duas figuras. O que veio de novo no RDC? O RDC trouxe uma novidade, que a pré-qualificação pode ser permanente. Imagine a situação de um órgão como o DENIT, como a Nova CAP no Distrito Federal, que fazem sistematicamente licitações para obras, imaginando que essas obras guardem uma certa semelhança, por exemplo, rodovias ou edificações de prédios públicos. Na figura da pré-qualificação permanente, a administração deixa o cadastro da habilitação, se assim podemos chamar, permanentemente aberto. Todos os que atenderem às condições de habilitação, eles comparecem e podem se inscrever, ter baixa, né, perderam a qualificação por motivos fiscais e outros, e eles comparecem à administração e provam isso. Se houver uma licitação, ela pode ser restrita aos que já estão nesse cadastro, na pré-qualificação permanente. Por fim, para finalizar esta aula 1, eu gostaria de fazer uma última pergunta em relação à contratação direta. Houve alguma novidade em relação à Lei 8666 ou continuam as mesmas previsões? A resposta é a alteração em apenas um dispositivo, o dispositivo que disciplina a contratação de remanescente de obra. Acredito que foi incorporada uma grande solução que não havia na 8666, que é a possibilidade de se contratar o segundo colocado pelo preço que este segundo colocado ofertou na licitação. A 8666 exigia que o segundo contratado fosse consultado sobre a possibilidade de cobrir a oferta do primeiro, o que absolutamente, convenhamos, é algo pouco razoável. Muito bem, espero que essa primeira aula tenha sido interessante. Fizemos um apanhado geral do RDC, dos princípios, dos normativos, das novas preocupações com a flexibilidade que esse regime nos disponibiliza e passaremos, na aula 2, com o professor Rafael, a tratar dos estudos de viabilidade. De que maneira caracterizar adequadamente a minha necessidade? Quais são os estudos de viabilidade necessários
para licitação com base no RDC.